Então, considerando esses conceitos, nós temos como calcular DPU, DPO, DPMO e também traduzir isso para o nível sigma. Vamos ver, através de exemplos, como que a gente pode fazer essas contas. Bom, nosso primeiro exemplo é o seguinte, vou ler o texto para vocês acompanharem comigo qual é o contexto aqui do nosso exemplo. Uma indústria cervejeira produz cervejas do tipo Pilsen, que é um produto com sabor mais leve, de cor clara e baixo teor alcoólico, de 3 a 5%. É o tipo de cerveja mais consumida no Brasil devido às características climáticas do país. Nessa empresa, então, eu tenho um engenheiro de elementos, que é um black belt, né? Ele foi, então, avaliar o processo de produção e fez uma amostragem de 40 mil garrafas. Então, essa empresa produz milhares de garrafas por mês, por ano, né? Ele fez uma amostra, ele pegou uma amostra e avaliou 40 mil garrafas. Dessas 40 mil garrafas, ele verificou que 1.500 foram rejeitadas em pelo menos um dos parâmetros de qualidade que esse produto possui. Então, olha só, aqui no texto, ele está dizendo o seguinte para a gente, olha, eu tenho um produto, uma unidade de produto, que é a cerveja que eu produzo, essa cerveja engarrafada, né? Essa cerveja, se ela tiver dentro das características, se ela for produzida dentro das especificações, então ela é um produto perfeito, né? Ou seja, sem defeitos. Agora, se alguma das características de qualidade desse produto não forem respeitadas, então essa cerveja engarrafada, né, passa a ser, em vez de ser um item, um produto perfeito, passa a ser um item, um produto defeituoso. Então, ele comenta que para ser defeituoso, é possível, inclusive, nós analisarmos mais de um parâmetro de qualidade. Então, no final do texto, ele diz, o produto é testado em 3 parâmetros de qualidade. São feitos 3 testes de qualidade. O índice de clarificação, o teor alcoólico e o índice de acidez. Então, veja que nesse produto cerveja, eu consigo medir, né, algumas características. O meu teor alcoólico, o índice de clarificação e o índice de acidez. Então, desde que o produto que eu produzi, a cerveja que eu acabei de fazer, desde que essa cerveja atenda a esses 3 índices de qualidade, então, se atender aos 3 índices, é um produto perfeito. Se não atendeu a um dos índices, já automaticamente é classificado como um produto defeituoso. Só que esse produto pode ser defeituoso por não ter atendido um índice, 2 ou os 3 índices. Então, eu posso ter um produto defeituoso com um defeito, um produto defeituoso com 2 defeitos ou com 3 defeitos, né? A situação, então, do exemplo é que das 40 mil garrafas, 1.500 foram rejeitadas em pelo menos um desses 3 índices. Ou seja, eu sei que eu tenho 1.500 produtos defeituosos, ok? Essa é a informação que eu tenho. E eu vou assumir, né, que cada produto defeituoso, para que eu possa demonstrar para vocês aqui o cálculo, né, dessas métricas do Seis Sigma, eu vou assumir aqui que cada produto defeituoso possuía um defeito, ok? Então, com isso, com essa premissa que eu estou estabelecendo, eu tenho 1.500 itens defeituosos e também tenho 1.500 defeitos que foram observados nesses itens, ok? Então, o cálculo ele acontece da seguinte forma. Primeiro, o DPU. Vamos começar pelo DPU. O cálculo do DPU é o seguinte, o número de defeitos que eu medi, que eu contabilizei, dividido pelo número total
da minha amostra. Ou seja, eu peguei 40 mil garrafas e nessas 40 mil garrafas eu contei 1.500 defeitos. O cálculo do DPU, então, é 1.500 dividido por 40. E aí a gente observa no slide que o meu DPU é 0,0375, ok? É como se eu estivesse dizendo para vocês, eu tenho aí 3,75%, né, de defeitos nessa minha amostra de 40 mil garrafas, ok? De 40 mil embalagens ali que eu fiz a minha amostra. Bom, aí o próximo passo é o DPO. O DPO já é o número de defeitos dividido pelo número de oportunidades de defeitos vezes a quantidade da minha amostra. Então, já é uma conta um pouquinho mais complexa, mas continua sendo fácil de fazer, porque é o seguinte, nós já sabemos que a minha amostra é de 40 mil garrafas. Nessas 40 mil garrafas, nós contabilizamos 1.500 defeitos. O que eu preciso de saber a mais aqui agora? Quantas oportunidades de defeitos eu tenho em cada garrafa? E nós estabelecemos que existem 3 oportunidades de defeitos, que são exatamente aqueles 3 parâmetros de qualidade que foram definidos lá no texto do exercício. Então, o cálculo do DPO leva em consideração o número de oportunidades de defeitos, certo? E não só o cálculo mais simples, como foi lá do DPU. Então, o DPO seria 1.500 defeitos dividido por 3 oportunidades de defeitos vezes as 40 mil garrafas, o que dá 0,0125, ok? E aí, o próximo passo, que é o DPMO. Então, olha só, o DPO, que é 0,0125, é o mesmo que dizer, olha, 1,25%, né? Se eu transformar essa conta, eu posso dizer o DPO é 0,0125 ou o DPO é igual a 1,25%. O DPMO simplesmente traduz o valor do DPO, desculpa, para essa ordem de grandeza de 1 milhão. Quando lá no DPO eu disse 1,25%, significa o quê? 1,25 em 100, em um tamanho de 100, em uma ordem de grandeza de 100. O DPMO faz essa mesma conta para mim para 1 milhão. Então, em vez de eu falar 1,25 em 100, eu vou falar X em 1 milhão, certo? Então, a conta do DPMO é o valor do DPO vezes 1 milhão, que dá 12.500. Ou seja, eu estou dizendo o seguinte, nessa minha amostra, né, eu tenho 12.500 defeitos, oportunidades de defeitos, por milhão, certo? Então, olha só, é interessante como que a métrica padroniza, né? Eu uso essa métrica do DPMO para padronizar a minha informação. Imagine a seguinte situação. Para esse exemplo, eu peguei uma amostra de 40 mil garrafas, né? Mas imagina, mês que vem eu posso pegar uma amostra de 60 mil garrafas. No outro mês, só 15 mil garrafas. No outro mês, 30 mil garrafas. Então, existe a possibilidade de cada hora que eu faço uma amostragem, a amostra ser de tamanho diferente. O legal do cálculo dessa métrica é que ela sempre vai padronizar a informação em 1 milhão. O DPMO sempre vai me falar o que eu preciso, que é a quantidade de defeitos, por milhão. Então, não importa qual foi o tamanho da amostra, e se o meu tamanho de amostra variou de um mês para o outro, de uma hora para outra, com essa métrica eu consigo padronizar. Então, esse talvez seja uma das vantagens de calcular dessa forma.